doutora Isabel vem falar sobre estrias. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Kátia. A gente pensa em estrias nas meninas, mas homens também têm estrias, né? Tem estrias e cada vez mais. Por quê? Pela malhação. Mas o que causa a estria? A estria é como se fosse um tecido esgarçado, né? A pele esgarçada. Isso mesmo. O que acontece, Kátia? A estria, ela é multifatorial, tá? Então, não é só um componente. Além do estiramento da pele, eu tenho alteração do meu colágeno que pode ser influenciado por hormônios. Então, eu tenho um conjunto de fatores que me geram a estria. As pessoas imaginam o seguinte, olha, é só a questão do estirar, né? Não. Eu também tenho alteração por hormônios. Então, por isso que na adolescência se percebe um número maior de pessoas sofrendo com estrias, né? Sim. E hoje em dia, quer ver um exemplo também que acontece, as pessoas que malham muito, até pulando estiramento com hormônio, o que acontece? As pessoas que malham muito, eles têm, o homem, né? Ele começa a malhar muito, rapidamente ele pega a musculatura. Os que pegam muito rápido, ou por algum fator, ou porque deram uma turbinada. Eu estava tentando buscar a palavra do cérebro. Eu falei assim, gente, uma turbinada. Eu falei, tudo bem, turbinada. O que acontece? Com isso, estica muito rápido. E aí, hoje em dia, eu tenho um número maior e crescente de homens que apresentam estrias no tronco, nos braços, na região posterior das costas, muito paralelo com o que acontece na adolescência. Só que a adolescência também tem um fator hormonal. Que conta bastante, né? Sim. Vamos ver uns mitos e verdades? O primeiro deles, vamos ver qual é. Normalmente são formadas as estrias, né? Quando há estiramento da pele. Como você disse, sim, mas não só o estiramento da pele, né? Claro. Então é uma verdade. É uma verdade. O que acontece? Eu tenho um estiramento da pele. Se eu tenho esse estiramento por qualquer fator, vamos pular agora para a gestação. Na gestação ocorre também por fatores hormonais e porque a paciente às vezes engorda um pouco a mais. Tá? Mas a genética não conta? Pra caramba, Kátia, nossa. Porque tem mulher, gente, que não engorda nem tanto na gravidez, mas a barriga fica toda listrada. Sim. E outras até engordam bastante. Quer ver um caso? Hannah Hickman engordou mais de 30 quilos na gravidez, mas ela não tem estrias. O que acontece? Quando eu falo que é multifatorial, as pessoas em casa têm que entender o seguinte, multifatorial é como se fosse fazer uma comida, um feijãozinho que você põe alho, cebola, sabe, N coisas. Isso é multifatorial, eu tenho um complemento, um complexo, um monte de coisas que fazem com que ela apareça, tá? Então, o que acontece? Na gestação eu tenho alteração hormonal, eu também tenho a hereditariedade da pessoa, isso é muito importante, muito relevante. Bastante. E o estiramento. Então, se você consegue, aí o que a gente vai fazer com isso? O paciente, ele tem que fazer o quê? O equilíbrio, que é o mais difícil, é tentar ter um nutricionista que cuide da sua gestação, conversar com o seu médico, hidratar a pele, passar os produtos que são permitidos na gestação, tá? E com isso você consegue ajudar a prevenir. Vou totalmente não ter? Não, eu não posso te garantir desta forma. Em alguns casos, tudo bem, você não vai ter estrias, mas em outros, mesmo fazendo tudo isso, Sim, pode aparecer, né? Pode aparecer. Vamos ver mais um mito ou verdade? Próximo. Existe apenas um tipo de estrias. Volta e a gente vai saber se é verdade. Bom, será que existe um tipo só de estrias? Existe um? Então, isso daqui... É uma pegadinha? É pegadinha do malandro? Olha só, Kátia, em casa, pense o seguinte, quem estiver assistindo. Vocês já viram mais de um tipo de estria? Não, eu já vi estria branca e estria vermelha. Sim. Então, para as pessoas em casa, assim, existe apenas um tipo de estria? O que vai acontecer aqui? Eu vou responder pela seguinte forma. Não existe apenas um tipo de estria. Mas deixa eu tirar outra dúvida. É estria ou estrias? Porque nunca você tem uma só, tem várias, né? Sim, você tem várias, tá? Mas aqui quando eu falo, existe apenas um tipo, é porque a pessoa imagina o seguinte, em casa, existe só um tipo? Não, eu tenho uma classificação, né? Então, eu tenho várias estrias que podem estar na mesma fase. Quer dizer, todas vermelhas ou todas esbranquiçadas? Isso aí, então por isso que existe mais de um tipo, porque a pessoa olha, você entendeu? E fala assim, olha... São fases diferentes das estrias. Isso aí, entendeu? Então, é um mito, eu não tenho apenas um tipo, porque a pessoa fala assim, olha, mas então existe estria tipo 1, não. É que existe as fases das estrias. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho estrias aqui, por exemplo. Mas elas nunca foram
foram vermelhas, elas já começaram brancas. Kátia, é muito raro. Talvez, quando você observou, você viu ela mais branquinha. Mas ela tem uma evolução de aparecimento, tá? Então ela fica vermelhinha, clarinha e de repente branca. Isso aí. Porque a evolução dela, ela vai ficando atrófica. O que que é atrófica, gente? Como eu posso, murchinha, sabe? Uma coisa fininha. A cor da pele também influencia? Também. As minhas irmãs são muito brancas, elas ficam vermelhas. Também influencia. Também? Só que a questão do vermelhão, imagina o seguinte, quando as pessoas em casa levam uma picada de mosquito, não fica vermelho no primeiro segundo? Fica. Porque tudo que fica meio vermelho, na maioria das vezes, é um processo inflamatório, tá? Então, quando a minha estria aparece, por exemplo, pós-prótese de mama, logo no comecinho, que às vezes é mais fácil da pessoa observar, por quê? Porque ela está olhando a evolução. O que você tem que fazer? Nesse momento, você teve um estiramento, aí eu tenho o meu processo inflamatório, porque é uma região que está acontecendo aquilo ali, eu vou minhas células lá correndo, tá? Defender. E dali vai a progressão da minha estria. Então eu consigo, por isso, em casa, imaginem o seguinte, as pessoas falam o quê? Quando ela é vermelha, eu consigo reverter. Tratar mais fácil, mais rápido, do que quando ela está... é branquinha. Isso, mais antiga. Porque ela fica até mais baixinha, quando a pele... Pouquinho, gente, mas fica, né? Sim. Fica com uma depressãozinha onde tem a estria, né? Sim. Então, quando está no começo da minha estria, a adolescente, a gente atende muito, o adolescente, pós-colocação de prótese de mama, homens que começaram a malhar e começaram a ter estrias nos braços, nas costas. Quando você pega no início, a chance que você tem de um resultado melhor... é muito maior, né? É muito maior. Entendi. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver a próxima. Estrias são totalmente reversíveis. Essa é pegadinha, Cláudia. Essa é a pegadinha do malandro. Totalmente, que acaba com tudo, Você né? viu, é igual aquelas provas, você vai fazer a prova, assim, olha, eu vê a vírgula da prova. Essa é a mais fácil a pergunta, aquela que a gente se estrepa, Pois né? é. Então, elas são totalmente reversíveis. Quando você fala para um paciente, olha, eu vou acabar com isso aqui, total, não vai ficar nenhuma. Ainda mais porque na fotinha o moço tá com um creminho, então é um milagre do creme, né? É um creme que você passa e acaba com toda a estria? Não dá, né? Não. Então, elas são totalmente reversíveis? Não. Eu tenho melhora? Tenho. Às vezes é uma melhora substancial, sim, porque existem hoje tratamentos, assim, maravilhosos, tá? A evolução da tecnologia veio a favor da nossa, da saúde, até da questão da beleza, porque assim, a pessoa se sente mal. Imagina pós-parto, você com um abdômen cheio de eu já vi mulher estria. com muita estria. Nossa, Kátia, olha, E aí, eu também. às vezes muito novinha. Sim. Porque você pensa assim, mas as mulheres então mais maduras vão ter mais estrias, porque a pele já não está mais com aquela elasticidade. E não. E uma quantidade grande que vem até a cintura, não é pouquinho. Então, vou te contar um segredo. O que acontece? Pacientes, quando eu tenho a gestação dela muito jovem, que nós falamos que ela tem uma baixa idade, a literatura, o livro relata que esses pacientes, a alteração do colágeno dele, a forma com que ele está conectado, é que pode gerar uma predisposição. Então, existe um fator dessa sua observação, Kátia. Kátia, você tá... Tô esperta, você vê? Tô ligada. Olha, você tá ligada. É verdade, isso é uma observação que poucos até fazem, mas isso está em literatura. Quando o paciente é mais jovem, ele tem uma certa predisposição por causa da formação de como está o colágeno dele, a trama dele. Quer dizer, tá tão forte o colágeno que ele fica aí. mais resistente, né? É isso aí. Então, pode ser, a literatura diz que nestes casos, você pode observar que ele também é um fator de risco para você observar mais estrias nestes pacientes. Então, o cuidado tem que ser muito maior. Sim, muito maior até no equilíbrio, né, Kátia? Sim, que é o que você sempre fala para as pessoas, olha, o equilíbrio, entendeu? E hoje existe tratamento para você... Sim, para quem já tem as estrias. Sim, né? e é muito bom, é entendeu? muito vamos dizer, fácil que eu digo, gente, é mais acessível do que uns anos atrás, né? Sim, sim. E o custo também caiu bastante, porque uns anos atrás, vamos falar de muitos anos, uns 5 anos atrás, era muito complicado, né? Hoje já não é tão difícil de achar. Não é tão. E a tecnologia hoje nos ajuda. Eu falo muito da tecnologia porque as pessoas até se fascinam por isso. Elas chegam lá com a revista e falam, ai, doutora, eu vi tal coisa. Todo mundo quer saber das novidades. Pois é. Então a tecnologia ela ajuda bastante a cura, não é cura, a melhora daquela estria quanto mais cedo você começar. E os cremes, aonde entra nisso? Os cremes, eles são muito importantes.
Por que eu falo isso? Você vai lá, vai fazer um bolo. Para o bolo ficar bonzinho, tem que ter todos os componentes em equilíbrio. Né? Em equilíbrio. Então, eu preciso da batedeira. Vamos supor que a minha batedeira seja o meu laser. Ela vai lá, mistura tudo. Só que para o meu colágeno crescer bem, eu preciso de vários componentes. E o creme também ajuda. Quer dizer, ele vai nutrir essa pele para a ação do laser ser mais efetiva, né? Sim. Bom, volto para a gente ver outros mitos e verdades. Doutora Isabel Martinez, vamos ver mais um mito ou verdade? Coçar a pele não faz surgir estrias. Faz? Então, todo mundo acha que coçar a pele faz surgir estria. Mas não é porque você já está com a pele esgarçando que coça? A circulação é diferente? Rapaz, Kátia. Porque acontece isso na picadinha do inseto, com a inflamação. Sim. O que acontece? O coçar a pele, ela não vai fazer a estria aparecer. Mas quando a estria aparece, ela começa a coçar. Porque está incomodando, tem um processo inflamatório. Então, o ato de coçar, eu estou coçando aqui. Não quer dizer só porque eu cocei que vai nascer estria. Que vai nascer estria. Senão a gente teria um monte de estrias no pescoço, no rosto, né? Pois é. Você entendeu? Então, não é o ato de coçar. As pessoas associam o ato de coçar a aparecer a estria, porque a estria apareceu, eu estou tendo lá embaixo uma alteração do meu colágeno já, com as minhas fibras, do meu processo inflamatório. A circulação muda. Isso aí. E aí, o que acontece? Dá coceirinha. Pois é. Então, um mito. Vamos ver uma pergunta de telespectador? Vamos ver qual que é. Márcia Pereira do Butantã, os tratamentos de estrias feitos com infravermelho realmente funcionam? Tá. É laser infravermelho? Infravermelho é um tipo, tá? Então eu vou falar o seguinte para ela. Os tratamentos feitos com infravermelho, laser fracionado, depende da indicação. Pulsa? A luz pulsada, o pulsado é a luz pulsada, o infravermelho é um tipo de onda, tá? Que nós temos. Os lasers fracionados, the best, tá? Principalmente o CO2, Herbig. O que é isso? Vamos em casa para as pessoas não entenderem o seguinte. As pessoas olham laser e falam assim, tudo é laser. Calma. Tudo é laser, mas não é tudo igual, né? Isso aí. Por isso que quando eu falo aqui, eu até recebi e-mail assim, olha, doutora, o que é tal laser? O seguinte, entendam que os lasers têm seus nomes. E aqui, quando a gente traz para o programa, Kátia, a ideia é que as pessoas entendam a tecnologia. Tá? Não é a parte comercial. Então, infravermelho é a tecnologia. E aí, no infravermelho existem vários. Os lasers fracionados existem vários. E por que eles são fracionados? Porque eles vão em pontinhos. Eu até trouxe um negócio, depois se der, você pode mostrar. Eles entram em pontinhos. Então, ajuda? Ajuda sim, Márcia. Obrigada pela pergunta, tá? Mas cada pessoa vai ter uma indicação de um tratamento diferente, sim, né? Kátia, sim. Até porque, por exemplo, até os peelings também ajudam. Os lasers fracionados, como os ablativos e os não ablativos, os ablativos que eu estou dizendo, por exemplo, CO2 e Herbig. Porque todo mundo imagina CO2. Não, eu também tenho um Herbig, que é um nome, tá? Herbig, laser fracionado de Herbig. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na pele, fazer canalículos, gerar um processo inflamatório e estimular colágeno. Então, ele serve tanto para estímulo do colágeno, para estrias, como também para flacidez. Você sabe que naquela outra pauta que nós fizemos, até mandaram perguntas que você recebeu, que você estava me perguntando. Pois é. É a mesma coisa. Então, quer dizer, eu posso fazer um tratamento do bem orientado que resolve dois problemas simultaneamente. Pois é. As estrias, por exemplo, e as flacidez. Né? Porque o que acontece? Um exemplo, a gestação. O abdômen, você tem uma teórica flacidez que você tem por estiramento. Tá? Por que teórico que a gente chama? Eu não estou dizendo que é uma flacidez de envelhecimento, mas eu tenho um estiramento da pele. Eu tenho também a estria, por ela também gerar uma fragilidade na pele, então quer dizer, ela puxa, a pele fica um pouquinho mais molinha. Então, você tem toda uma alteração naquela pele. Aquilo ali você consegue melhorar muito quando eu pego a paciente logo em seguida, assim que ela tiver a liberação do seu obstetra, quando você começa com infravermelho, radiofrequência também ajuda muito e os lasers fracionados, no caso, ajudam as duas coisas. Mas é importante, gente, você chegar num médico e se informar direitinho. Falar o que te incomoda. E aí o médico vai decidir o que é bom para você. Claro. Não é?
Porque não adianta você falar assim, ah, tá bom, vamos saber tudo sobre infravermelho, mas a gente não é médico. Pois é. Eu acho que a gente tem que chegar num médico, primeiro, confiante que aquele é um médico que a gente acredita no que ele diz, porque senão já começa tudo errado. E aí depois explicar direitinho o que incomoda a gente, o que a gente gostaria de ter de retorno. Pronto. O que vai ser usado é o médico que vai decidir, né? Pois é. E o que acontece, Kátia? As revistas mostram muitas coisas. É, mas a gente lê complica mais do que tudo. Isso. A gente cada vez entende menos, não é verdade? É mais ou menos isso. O que acontece? Quando você vai para uma literatura da revista, isso aqui, gente, não se fixe no nome comercial, se fixe na tecnologia, Sim. Converse. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Estria não tem jeito. Não é assim. Dá trabalho? Tudo dá trabalho, né? Viver dá trabalho, por isso a gente não vai querer viver, não é? Pois é. Você entendeu? Então faça de forma correta. Nossa, olha, Kátia, tem bons resultados. Olha, é bom lembrar, gente, para você buscar sempre um médico para esse tipo de tratamento. Existem várias esteticistas ótimas, mas para outros segmentos. Sim. Cuidado com pessoas que se dizem muito habilidosas em algumas técnicas, devem ser aplicadas só por médicos. Por isso que às vezes a gente tem pessoas com complicações aí até de saúde, por uso inadequado de técnicas por pessoas não capacitadas, né? Sim. Vou passar para vocês os contatos da doutora Isabel Martinez. Qualquer dúvida você pode acessar lá. É o www.clinicamartinez, com Z no final, .com.br. Doutora Isabel, claro que volta mais vezes ao programa. Quer sugerir uma sugestão de pauta aí? Manda pra gente. Obrigada. Boa tarde, boa semana, viu?